para você nessa noite uma palavra, vamos orar antes, uma palavra que está registrada em Gênesis 28, se você puder já abrindo, seria bom. É a história de Jacó. É bom que a igreja esteja assim um pouco vazia, que eu quero fazer um estudo bíblico aqui nessa noite. Não um estudo bíblico como eu gostaria de fazer, mas um estudo bíblico. Porque eu gosto de pesquisar a Bíblia, eu gosto de entender o porquê que está aqui alguma coisa. E quando a gente não sabe a resposta pela teologia, a gente coloca o joelho no chão e o Espírito Santo revela. Nem tudo a teologia pode explicar. Mas eu tive uma amiga professora, acho que a Luciana pode lembrar dela, Meire. Ela diz uma coisa muito interessante, que por mais que você seja estudante de um seminário, Logos, por mais que você queira se formar na teologia sistemática, por mais que você estude, por mais que você queime sua pestana nas madrugadas, orando, pesquisando, fazendo seus trabalhos teológicos, por mais que você entenda o porquê do porquê aquilo está escrito na Bíblia, a teologia do crente deve ser o só, a Bíblia na mão, o seu joelho no chão. Porque é aí que o Espírito Santo fala. Não é na tese de um teólogo renomado, não é na especificação de um doutor em divindade, de um PhD, seja lá onde for. É Deus quem fala. E quando essa pregação não é minha, quero que você entenda isso, conversando com uma pessoa semana passada, e o sermão falou assim: você lembra da minha pregação? Eu preguei tão assim, assim, assim. Eu falei, não. Aí ele virou para mim e falou assim: você estava lá, Zé Roberto, você lembra? Eu falei assim, eu falei, vagamente, manda para mim por e-mail. Ele mandou a pregação dele, eu estudei, e o Senhor falou profundamente no meu coração. Primeiro falou a mim há 3 sábados passados, há 2 sábados passados, e ali no meu quarto eu vi tudo aquilo, e eu não posso ouvir a voz de Deus sem chorar. Eu sou um chorão por natureza na presença do Senhor. E o Senhor falou profundamente no meu coração. O tema da palavra dessa noite é transformação. Eu mudei o tema. O tema original era mudanças, mas eu botei transformação. Alguma coisa eu complementei, eu tirei, eu inseri, não tudo, alguma coisa, porque foi aquilo que Deus falou a mim. Amados, quando a dificuldade bate a nossa porta, ou quando a bênção bate a nossa porta, eu quero falar sobre isso hoje também. A bênção e a dificuldade. Porque as pessoas pensam que quando a bênção chega, não se precisa fazer mais nada. Não é ali que se precisa fazer. Quando a dificuldade chega, o joelho no chão, o pedido de oração na taça, sobe um monte, desce um monte, faz e acontece. O mesmo Deus que está no vale é o mesmo Deus que está no monte. Amém? Vamos orar ao Senhor? Incline sua cabeça onde você está, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, é sabido que quando nós nos reunimos diante de Ti, o Senhor ali se faz presente. Isso é uma realidade plena, Senhor, porque nós sentimos Tua presença. É verdade, Senhor, que nós estamos num ambiente refrigerado, mas eu sinto o Senhor aqui, onde todo frio se dissipa e o calor da Tua presença se faz presente. Pai, eu te peço nesta noite que o Senhor fale primeiro a cada um que está aqui, porque se o Senhor não convencer, Espírito Santo, eu não poderei fazer. Eu não tenho o dom do convencimento, mas o Senhor pode dar entendimento e capacidade plena
para que aquele que aqui está possa ser atingido por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Faça a tua obra, Pai Santo, porque eu estou aqui, e como Isaías, usa a mim, porque eu preciso ser usado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor em Gênesis 28 fala a respeito da fuga de Jacó. Mas para se entender a fuga de Jacó, nós temos que perceber o que Jacó realizou, o que Jacó fez. Muitas pessoas falam de Jacó, mas o que quer dizer esse nome? Jacó significa suplantador, enganador, em outras instâncias, invejoso. Os nomes na Bíblia, cada um deles tem seu significado, e Jacó tem este significado. Isaac, achando que iria morrer, no capítulo 27, chama Esaú, vermelho, ruivo. Esaú significa vermelho. E chama Esaú e disse: meu filho, vá ao campo, traga uma caça, prepare um guisado para mim, para que eu coma e morra, antes disso eu te abençoe. Só que Jacó passara por cima da palavra do Senhor, dizendo que em Isaac seria dada a bênção da descendência. E sai Esaú no campo, mas Rebeca, atrás da cortina, ela escuta o que Isaac diz. Correndo, chama seu filho Jacó e diz: vá, pegue 2 carneiros, cabritos, ovelhas, depende da sua tradução, traze a mim para que eu prepare um guisado para seu pai, para que você o entregue. E ele reluta, dizendo: não posso fazer isso, porque meu pai me conhece. Esaú é vermelho, é peludo, e eu sou liso. Meu pai me segurando trará sobre mim o que? Vergonha. E Rebeca passa por cima de tudo isso, manda seu filho trazer e ele traz. Ela prepara o guisado com a pele do animal, cobre o filho, e Jacó recebe a bênção. Quando Esaú chega, a bênção não pode ser dada a ele novamente. Esse texto ele tem uma profecia que até hoje é cumprida no Oriente Médio. Não posso falar isso agora, senão vou perder tempo. O nosso estudo bíblico vai ficar para outro dia, mais aprofundado. Mas, amados, com isso, Jacó foge da presença do irmão. Nesta fuga, o irmão queria matá-lo. Rebeca não queria correr o risco de perder seus 2 filhos num só dia. Convence o marido a mandar o filho à sua parentela em Arã. Ele faz uma recomendação: case-se com a parentela, com as filhas da parentela de sua mãe, isto é, para que a descendência pudesse continuar. E Jacó some da presença do pai, da mãe, do irmão furioso. No capítulo 28, a partir do verso 10, nós lemos assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e disse-lhe: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque.
a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. E essa palavra até hoje é cumprida. Estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Verso 16: Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E no lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Amados, eu dei essa introdução toda para que você entenda quão magnífica foi a fuga de Jacó e quão perigosa foi o descanso dele no lugar em onde ele se achou. Eu fiz um esboço, mas talvez eu nem siga esse esboço. Muitas das vezes, muitas situações, nós tentamos fazer consertos e remendos, mas na verdade é preciso uma mudança radical em nossas vidas, é preciso um recomeço. 2012 já se foi, e o que você pensa fazer em 2013? Nós estamos no dia 17 de janeiro de 2013, o mundo não acabou, a profecia maia não se cumpriu, e todos nós estamos aqui vivos, glória a Deus, aleluia. Mas chegará um dia em que a profecia irá ser cumprida, não a profecia maia, mas a profecia do Senhor Jesus, em que no abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta, todos que foram chamados pelo nome de Jesus, mortos, vivos, estarão com o Senhor. Isso é uma certeza. A pergunta para essa noite é: como mudar? Como recomeçar? Jacó, no verso 10, ele começava um novo tempo na vida dele próprio. Ele estava fugindo, mas na fuga ele encontrou uma pedra. Essa pedra fala, ela falou a mim. Quantas vezes em nossas vidas, em nossa caminhada, nós encontramos uma pedra no nosso caminho e nós paramos. Amados, enquanto eu estava estudando isso, o Senhor me falava: quantos na casa do Senhor, durante a caminhada, esta pedra lhe traz um desconforto tão grande que lhe faz parar, que lhe faz deter-se no caminho, sentar-se e, quem sabe, deitar-se a ponto de adormecer. E nesse adormecimento, a vida passa, os anos passam, as promessas de Deus passam, e o crente não vê, o servo não vê. O servo se detém naquela pedra de tropeço. Eu quero que você entenda que
que aonde você está plantado é neste lugar que você tem que florescer, seja de um modo ou seja de outro. Eu estava num local aonde literalmente eu fui impedido de florescer, mas eu falei: não, é Deus quem me dá essa ordem. E eu falei: Senhor, eis-me aqui. De alguma forma o Senhor me usará neste lugar. E um belo dia, eu descendo a escada da igreja, o pastor da igreja virou para mim e falou assim: Zé Roberto, eu estava orando por uma pessoa para fazer um trabalho no balcão de evangelismo. Era um balcão que ficava no hall da igreja, e o Senhor me falou: você. E eu olhei para a cara dele e falei: é? Ele é. Olha Deus e converse comigo para a semana que vem. E eu olhei para ele e falei assim: não conhece, tu não sabe da minha astúcia. Tu não sabe como eu estou orando. Só que, amados, o balcão era um balcão de madeira. Ele colocou ali uns folhetos diversos, e as pessoas que faziam evangelismo de rua tinham evangelismo para cada motivo. E as pessoas me perguntavam: esse folheto aqui serve para quê? E eu um dia olhei para aquele folheto e falei assim: Jesus, alguma coisa o Senhor quer comigo nesse lugar, não é só para entregar folheto. E não era mesmo. Primeiro dia do balcão, chegou uma irmã para mim e disse: irmão Zé Roberto, eu queria um folheto para minha cunhada, porque ela só conseguiu falar isso, porque ela sentou-se numa poltrona perto de mim e desandou a chorar. E chorou, e chorou, e chorou, e chorou, e chorou, e chorou. E eu olhei para ela torto e falei: Jesus, o que eu faço? O Senhor falou para mim: fale para ela que eu colocar no seu coração. Eu me sentei do lado dela, e ali eu fui falando. Ela foi me dizendo que a cunhada dela estava com câncer, estava internada e tinha recebido Jesus no leito de hospital. E quando terminou o culto, outras pessoas vieram, e aquele balcão ali, no decorrer dos meses, foi tudo menos um balcão de entregar folheto, por incrível que possa parecer. Aparecia gente problemática, as pessoas doentes, pessoas com problema na família, problemas de drogas, problemas que o filho ou a filha saiu de casa. Era isso. O balcão se tornou um balcão de aconselhamento e oração. E eu falei: opa! Me acendeu uma luz. Eu cheguei na igreja na quarta-feira cedo, bati na porta do pastor e falei: pastor, quero lhe falar alguma coisa do balcão. Ele falou: sente-se. Eu está acontecendo isso. Ele falou: continue fazendo a obra, irmão. Foi para isso que o Senhor te colocou lá. E eu saí leve. Como terminou o culto, ele mandou um diácono me chamar. E ele virou para mim no gabinete e falou: Zé Roberto, você foi falar comigo antes do culto sobre o balcão? Ele falou: foi. Vieram falar para mim que você está fazendo gabinete no balcão. Eu falei: pastor, Deus é bom. Vejam, espero que vocês entendam o teor que eu quero chegar. Jacó encontrou uma pedra no caminho e fez da pedra um travesseiro. Quantas vezes, talvez eu não fique só nessa pedra hoje, porque isso é muito profundo. A pregação tem 5 tópicos, eu não vou nem falar o terceiro, é do jeito. Quantas vezes essa pedra, amados, nos impede de recebermos alguém na porta, de termos os olhos apurados para darmos uma palavra de oração a uma pessoa que necessita.
não sermos tão insensíveis numa comunidade cristã. Porque quem entra pelas portas de uma igreja, pessoas que você nunca viu, geralmente é porque precisa de ajuda espiritual, de acompanhamento espiritual. Carecemos dentro da casa do Senhor de uma sensibilidade espiritual. Ah, mas eu não ponho uma gravata. Ah, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sei orar. Eu também não sabia orar. Eu conheci Jesus aos 15 anos de idade. E eu achava bonito. Para mim tudo era novo. Só que tudo aquilo que eu achava novo era mais profundo do que eu imaginava. Aos 17, eu já botava a mão na cabeça de demoniado para expulsar demônio na igreja. Aos 18, eu já liderava grupo de evangelismo. Aos 18 anos, nós saímos à rua para fazermos evangelismo no hospital, em praça. Aos 19, eu já liderava a mocidade. E a minha vida foi sempre assim, um turbilhão de obra. E por querer abraçar o mundo como um povo, um dia eu caí numa estafa. A minha vida na igreja era de segunda a segunda. Era uma bênção. Isso para não dizer o contrário. Meu pai falava pra caramba. Porque eu queria mais, eu tinha sede de Deus. Onde tinha oração, lá estava eu. Onde tinha estudo bíblico, lá estava eu. Onde tinha isso, lá estava eu. Onde tinha aquilo, lá estava eu. Eu já fui para tanto lugar, você nem imagina o lugar que eu já fui. Lugar que eu nem conheço. Eu já fui para um lugar chamado Carobinha, que fica além de Mantiqueira, lá em Xerém. Numa oração que estremece os alicerces do local. Gente, é bom para chuchu. Mas, amados, da mesma forma que Jacó encontrou uma pedra e nessa pedra ele adormeceu, do verso 10 ao verso 11, Jacó, ele descansa no Senhor, no seu adormecimento. Jacó não tinha como descansar. Ele estava no deserto. Ele encontrara uma pedra no caminho e ali mesmo ele descansou. Quantas vezes nós vivemos uma vida tão atribulada que nós não paramos para descansar? É necessário, amados. Eu defendo esse pensamento, sim. Você é servo de Deus, faz a obra incessantemente. Um mês no ano, você tem que tirar. Se você tiver família, você e sua família, tira férias, sim. E principalmente se você for pastor, tire férias, sim. Viaje, sim. Desligue o telefone, sim. Se possível, até o computador. Vá para a praia, para a montanha, vá para Minas, vá para o sul do Brasil, vá para a Argentina, como um churrasco argentino maravilhoso, vá para o Nordeste, para a praia, enfim, viaje, descanse, porque, amados, a vida do servo de Deus não é somente obra e ponta de faca. Obra e ponta de faca. O ano de 2012 para mim foi um ano bom. Eu posso classificar como um ano bom. Eu falei isso para um amigo, ele falou: bom? Para você está desempregado? Eu falei: tô bom, tá bom para chuchu. Só para Cristo ganhei 4 aulas. É pouco, mas ganhei na faculdade, glória a Deus, aleluia. Local onde se reúnem os pensadores. Maravilha, eu estou fazendo parte desta área. Eu falei: Jesus, tu me colocaste aqui. Por quê? Estou lendo igual desesperado nas férias.
porque na volta teremos que formular problemas. Mas eu conversei no final do ano, durante 2 horas, com um professor meu, sociólogo, um homem que sabe muito, e ele virou para mim e falou assim: você crê realmente que Jesus, esse homem, esse Jesus histórico, esse homem que a literatura chama o homem de poder, você crê que ele mesmo salva? Salva de quê? E por quê? E a quê? Eu falei: Jesus me prepara para me falar para esse homem, mas com simplicidade e vida. Porque eu não posso falar na retórica que ele fala. Eu não sei ainda. E eu falei. E teve uma hora que o Espírito Santo falou, e eu disse para ele assim: professor Eduardo, eu gosto muito desse homem, ele é muito humilde, ele sabe muito, mas ele é humilde. Eu falei: professor Eduardo, quantas vezes o Senhor não se coloca na sua mesa e pergunta a seja lá quem for, por que está acontecendo isso e isso e isso na sua casa? Ele me olhou assim, com o olho assim, arregalado, e falou assim para mim: eu ainda não falei dos meus problemas para você. Eu falei para ele: professor Eduardo, tenha fé, seu filho vai falar a sua língua. Ele ficou me olhando, com o olho regalado, não falou nada. Na semana seguinte ele me encontrou no corredor e falou para mim: qual é a igreja que você vai? Eu olhei para ele e falei: eu vou na igreja Comunidade Cristã Nova Vida, eu sou membro de lá. E como é que é a sensação de estar numa igreja? Abre o coração e sinta Jesus falar a ele. Na semana seguinte ele me encontrou na Xerox e me olhou e falou assim para mim. Eu fiz assim para ele. No término da aula ele falou: eu fui numa igreja perto da minha casa. E quando teve, como é que ele falou? Não falou apelo não. E quando teve a chamada, eu disse presente. Eu não entendi direito. Eu falei: professor, você está querendo dizer o quê? Eu acho que eu quero conhecer mais esse Jesus histórico. Eu olhei para ele e falei: professor, eu estava me dizendo que foi na igreja? Ele falou: fui. Amados, aquilo me deu uma felicidade tão grande. Uma amiga também de sala, cheia de problemas. Um dia eu virei para ela e falei assim: eu quero orar por você. Chega cedo amanhã aqui na sala que eu quero orar por você. Eu cheguei na sala, lá estava ela. Eu falei para ela: vamos orar? Eu fui orando, ela foi chorando. Eu fui orando, ela foi chorando. Eu fiz um apelo ali. Eu falei: você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Ela falou: eu quero. Eu falei: amém, Jesus. Amados, eu vou para esse fardo dessa forma. Não é de outra forma. Jesus é simples. E é com simplicidade que nós temos que servi-lo. Como é que nós queremos profetizar em 2013 sem uma meta a seguir? É preciso meta, é preciso vida, é preciso comprometimento, é preciso nós entendermos e termos a noção de transpormos as pedras que se colocam em nosso caminho. É preciso que nós entendamos ao Senhor Jesus, que nós possamos descansar diante das dificuldades. Sim, é possível. Muitas das vezes vem o desespero, seja pela ordem de problema que for.
da batalha, do tumulto da batalha, lancemos nossos olhos a Deus, aos céus, e podemos dizer: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ah, mas eu estou doente. Jesus opera. Ah, mas a minha casa está quebrada. Jesus conserta. Minha família está destruída. Jesus, é Jesus para tudo. É Jesus para tudo, sim. Ele conserta. Ele chama à existência coisas que não existem. Ele dá vida. Ele alcança corações. Jesus é o Senhor de todas as coisas, onde Ele alcança o pobre necessitado na sarjeta ao mais superior homem ou mulher de uma posição. Eu dava aula na Agência Nacional do Petróleo para a Corregedora Nacional. A mulher tinha aula comigo com uma pilha cheia com a mesa cheia de folha. O telefone tocava: "Me desculpa." E eu falei: "Tudo bem, é por hora, né? Então, vai lá." Mas um dia, gente, olha, eu não faço nada sem perguntar a Deus para que Ele me colocou naquele lugar. E isso serve para a comunidade cristã Nova Vida. E eu continuei dar aula para aquela mulher. Amados, um dia, é uma mulher cheia de atribuições, ligada com Brasília. E um dia, conversando com ela, eu falei: "O que aconteceu aqui? Eu posso citar?" Ela falou: "Pode, mas não cite meu nome, porque meu nome não pode ser citado assim tão facilmente." Eu falei: "Tudo bem." Um dia aquela mulher estava tão angustiada pelos problemas que ela passa em casa e no trabalho, que ela virou-se para mim e falou: "Luz, que eu não posso ter aula, que eu já não aguento mais." Eu perguntei para ela: "Quer que eu saia?" Ela falou: "Não, não sei. Fecha a porta." Qual é a sua religião? Eu falei: "Eu sou evangélico." "Você pode fazer uma oração por mim?" Eu falei: "Senhor, você sabe como é que é o demônio aqui?" Eu falei: "Olha, não me pergunte por quê. Ore por mim." Eu falei: "Jesus, como é que eu vou orar por ela?" Eu orei. Fiz uma oração por ela e orava e ela chorava. Amados, quando você está sintonizado com Deus, não precisa ser profeta, não. À medida que você ora, o Espírito Santo te revela aquilo que a pessoa está passando. E eu falei na oração: "Senhor, cuida do coração desta mulher, porque ela tem que tomar muitas decisões, mas a decisão primordial está na casa dela." Amém, glória a Deus, aleluia, acabou. Eu terminei a aula com ela. Toda vez que eu encontrava com ela nos corredores, ela olhava para mim e falou assim: "Olha, tua oração é forte." Não é a oração que é forte, é o Senhor que nós servimos que é forte. Amados, não permita que uma palavra errada caia no seu coração para lhe fazer parar. Não permita que um gesto diferente e contrário faça você recuar. Não permita que aquilo que lhe dói o calo te faça recuar. Qual é o ministério que Deus te colocou neste lugar? Realize-o. Faça-o.
agitar. Há pessoas aqui que faziam algo na casa do Senhor e hoje já não fazem mais. Ou aqueles que fazem, não fazem mais com afinco que faziam anteriormente. Qual a razão? Problemas ao longo do caminho, pedras ao longo do caminho, espinhos ao longo do caminho, terreno lamacento ao longo do caminho. Existe alguém especialista em nos bloquear. Esse alguém é Satanás. Ele conhece cada uma de nossas fraquezas, dentro ou fora de nossas casas. Porque durante 2 horas numa igreja é muito fácil botar uma máscara e cultuar a Deus. Mas 8 horas numa empresa, 24 horas dentro de uma casa, nós nos mostramos como realmente nós somos. Cuidado com o que você ora. Cuidado com os seus pedidos de oração. É necessário que você entenda que a seara é grande. Poucos são aqueles que estão dispostos a trabalhar. E quando eu digo seara, ela não está presa entre 4 paredes de uma igreja local. O verdadeiro evangelho é para ser pregado lá fora, onde os pecadores estão, e de forma simples. Simples. Simplicidade de coração é que o Espírito Santo pede. Quem faz a obra é Ele. Se o Espírito Santo te mandar, faça. Não faça como eu, que ele mandava, e até hoje às vezes eu faço isso, né? Ele manda, eu, Senhor, é o Senhor mesmo que está fazendo isso, prova-me com alguma coisa. Ele prova. Prova-me com aquilo, ele prova-me com aquilo outro, ele prova. Eu provo muito a Deus em relação a muitas coisas, e ele prova. Aprenda a ter um coração sensível a ponto do Espírito Santo te revelar o coração de alguém para a oração. Eu estava sentado ali na hora do louvor, e o Senhor me deu uma irmãzinha que está vivendo uma vida muito difícil hoje, um problema muito sério. E o Senhor ali sentado, ore por ela, e eu orei. Tenha sensibilidade para tal, mas amados, não permita que a pedra que você erigirá a Deus em oração sirva para te fazer parar. Jacó erigiu essa pedra, mas é necessário que você entenda que à medida que você apresenta a Deus a sua vida em louvor a Deus, é necessário que você viva essa vida em louvor a Deus. Amados, nós vivemos praticamente a última hora. Eu postei alguns meses atrás no Facebook. Não é Facebook, é Facebook. Minha professora tinha ideia. É Facebook, é Facebook. Mas tudo bem, esquece. Eu postei uma foto que eu recebi, aonde do lado estava: venha receber a sua bênção. E as multidões entravam na igreja. Reunião de oração, meia dúzia. Mas é isso que acontece. Se fizesse neste lugar um mega evento para que a sua bênção está aqui, Brasil, vem aqui. Tem chulé, pastor Gilmar? Tem? Então não poderia dar sua meia para as pessoas levarem. Queridos, é necessário que a igreja acorde, mas infelizmente poucos profetas da atualidade existem para lançar mão de uma palavra de poder nesta área. Infelizmente,
A igreja de Jesus não gosta de orar. Mas é pela oração, amado, é que Deus fala. Não existe outro caminho. Não é a oração do pastor, não é a oração da irmãzinha poderosa, não é a irmã, do pessoal do louvor, não é a oração de ninguém que vai te fazer ter um compromisso com Deus. É você orar a Deus, levantar-se deste lugar onde você botou essa pedra para te servir de travesseiro, levantar-se e caminhar, porque Deus espera que todos nós caminhemos nesta terra para fazer a sua obra aqui nessa terra, porque haverá dias em que nós não poderemos mais fazer esta obra aqui nesta terra. É necessário que você entenda que tudo aquilo que você fizer é para Deus e para Ele voltará. Trazendo uma conclusão nessa noite, que não é a conclusão daqui. Concluindo, eu quero dizer que tudo aquilo que nos faz ferir, que nos acomete muitas das vezes tristeza, que nos faz bloquear, que nos causa ira, raiva, desconforto, amados, respiremos e cremos que aquele que nos chamou para a boa obra, esse mesmo, tem nos consagrado. Aquele que nos chama para toda boa obra, aquele que nos fez vencedores. Porque o sacrifício de Cristo Jesus não foi somente um simbolismo, foi mais que um simbolismo, foi mais que um ato. Nos deu acesso quando nós não poderíamos ter acesso ao Pai, de perdão, de vida eterna. É por isso que o diabo nos odeia. É por isso que ele quer todas as vezes como diz o pastor Anderson, nos dá pernada. Porque nós somos o único povo que recebemos o selo de Deus, e neste selo, esse passaporte está habilitado para que no último dia nós desfrutemos não da morte eterna, mas da vida eterna. É necessário que nós tenhamos em mente que o nosso passaporte está carimbado, mas esse carimbo, ele é validado. Mas cuidado, querido, cuidado, querida, não pare no meio do caminho. Não deixe seu passaporte na embaixada. Tenha vida, tenha visão de Deus, para que você possa diligentemente ter em Deus essa visão, esse poder, para que quando você orar, você enxergue o Senhor, para que quando você clamar, você tenha a resposta da sua oração. Eu orei aqui na minha oração do começo: Senhor, nós estamos no local refrigerado, mas o teu poder nos traz calor. A mim traz, você eu não sei. Porque quando o Senhor está presente, não precisa ter pandeiro, não precisa ter rapapé, não precisa ter ir para lá para trás, para frente e para o lado. Quando o Senhor está presente, você sente Ele passear. E quantas vezes no culto aqui, eu oro a Deus e peço: Senhor, faça esse povo sentir que o Senhor está passando neste lugar, com o seu poder. Porque é necessário, amados, que o Senhor Jesus te abençoe, que o seu 2013 você possa chutar essa pedra e caminhar. Mas aprender que, se você receber uma pedra no caminho,
Ofereça essa pedra em oferecimento a Deus. Não guarde ela para você. Tenha a visão de Deus, porque esta é a casa de Deus e Ele está neste lugar. Em nome de Jesus. Eu quero orar por nós, por mim também. 2013 foram feitas muitas orações. Mas eu quero orar para que nesse 2013, foi profetizado aqui no domingo pelo pastor Jorge Firme, que esse 2013 nesta igreja seria um ano de poder, seria um ano de vitória. Mas isso depende de nós. Viu? Quem faz a obra é o Senhor. Mas depende de nós dizermos sim a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Espírito Santo, Espírito Santo de poder, muitas coisas, muitas promessas nós já fizemos, mas verdadeiramente, Pai, é necessário que nós entendamos que se o Senhor não tiver no negócio, nós não fazemos muita coisa. Nos permita, Senhor, a termos um coração voltado para Ti, a sermos servos Teus de maneira poderosa, simples. Fala ao nosso coração para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer. Nos dê fome e sede desta palavra, para que nós, ao lermos esta palavra, nós possamos crer no que nela está escrito, no poder que nela emana, pode fazer de nós instrumentos para a Tua obra. Soberano Deus, não somos nada, somos pó e cinza, mas o poder que em Ti opera, em nós regozija, faz de nós servos vencedores, vencedores diante das batalhas, vencedores diante das coisas que se colocam diante de nós, vencedores diante das artimanhas malignas, vencedores diante das enfermidades que surgem, vencedores diante das palavras que são proferidas ao longo do caminho, das sementes que possam germinar de maneira errada em nosso coração. Espírito Santo de Deus, dá poder a este homem, a este jovem, a esta mulher, a esta moça, que nessa noite, Senhor Deus, clama a Ti. Fala ao coração deste homem, desta mulher, de maneira clara em relação à sua casa, à sua vida, ao ministério. Fala a este servo que serve na Tua casa, da forma que ele deve servir. Fala, Senhor Deus, a este homem aquilo que ele, o caminho que ele prosseguiu e hoje não prossegue mais. Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso a ponto de curar as nossas feridas, passar azeite e vinho sobre elas, para que no azeite cure e este vinho traga alegria.
eterna, alegria de se comungar com Deus, alegria de servir a esse Deus que é maravilhoso, tremendo, sublime, santo, exaltado, que nossos olhos carnais não podem ver, mas que o coração sente de maneira poderosa. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. O nosso 2013, ele será de graça sim, será de vida, será de vitória sim, mas nos capacita, Senhor, a passarmos por espinhos e não ferirmos aos pés, a passarmos pelo fogo e não nos queimar, pelas águas e elas não nos afogar. Nos capacita, Senhor, a vivermos diante de Ti de maneira sublime, mas com simplicidade de alma e coração. A palavra nessa noite, se eu pudesse resumir, Senhor, seria servir a Ti com simplicidade. Mas a simplicidade, Senhor, ela rima com santidade. Nos capacita, Senhor, a termos mãos santas, a línguas santas, a olhos santos, a pés santos que se apressam para levar as boas novas. Não que leve uma fofoca, um infortúnio ou qualquer coisa do gênero. Que nosso 2013 seja de teus pés, para que a estatística dessa taça, Senhor, seja dada como vitória. Todo domingo nós oramos a Deus, mas só o Senhor conhece o teor de cada linha. Só o Senhor conhece cada coração. E é nessa mesma ordem que eu quero profetizar que fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro sejam meses de vitória. E que as áreas financeira, saúde, emprego, família, vida, ministérios nas igrejas diversos sejam recheados de espírito de graça e de súplica,